Bem, esse comecinho aqui agora tem tudo para ser bem tranquilo, tá? Assim, efetivamente não tem nada que a gente não tenha visto. Só vamos mudar um pouco a notação e falar de circuitos lógicos. Mas basicamente lá em 1938, um matemático americano, que é Claude Shannon, se eu não me engano, se é assim que se pronuncia o nome dele, ele percebeu o paralelo entre lógica proposicional e lógica de circuitos. Então ele compreendeu que a álgebra de Boole poderia ter um papel importante na sistematização desse novo ramo da eletrônica, tá? Aqui a gente vai simbolizar o funcionamento de um interruptor, por exemplo, né, funcionando em paralelo. Olha só, aqui eu estou simbolizando que ele está fechado, tá? Aqui eu estou simbolizando que ele está aberto. Só para deixar claro, gente, eu não sei detalhes sobre isso aqui, eu não sou especialista em eletrônica, não é comigo que vocês vão se aprofundar em circuitos, tá? Então aqui é só um exemplo, uma explicação superficial do funcionamento das coisas. Mas enfim, a gente vai focar mesmo nos conectivos, nas portas lógicas. Veja só, a ideia aqui, ó, que o x igual a 1, então está passando corrente, né? O interruptor está fechado. Então, passa a corrente, tá? Tá ligado, por assim dizer. O x igual a 0, o interruptor está aberto, ó. Não tem como passar a corrente aqui, certo? Pensando dessa forma, aí vocês têm aqui esses exemplos, ó. Se os dois estão fechados, você tem corrente. Mesmo que o x1 aqui, por exemplo, esteja aberto, né? Como o x2 está fechado, você tem a passagem de corrente. Aqui é a mesma coisa, a diferença é que é o x1 que está fechado e o x2 está aberto, né? E por último, o único caso em que você não vai ter a passagem da corrente é se ambos estiverem abertos. x1 aberto, x2 aberto, né? x1 igual a 0, x2 igual a 0. Então, se você observar, ó, essa tabela aqui, ela vai resumir o comportamento do circuito. Se você tem o x1 fechado e o x2 fechado, você tem corrente elétrica saindo. Se você tem o x1 fechado e o x2 aberto, ainda assim você tem a corrente elétrica saindo. Se você tem o x1 aberto e o x2 fechado, você continua tendo passagem da corrente elétrica. Mas se você tem os dois abertos, aí você não tem a corrente elétrica. A questão é a seguinte, se vocês observarem, creio eu que com muita facilidade, se trocarmos o 1 pelo V e o 0 pelo F, nada mais temos do que a tabela verdade para o conectivo lógico da disjunção. Ou seja, a disjunção é um exemplo da operação mais de uma álgebra de Boole no contexto de lógica. Analogamente, a gente pode considerar a conjunção como a operação da multiplicação e a negação, né, como aquela operação unária que a gente estava chamando frequentemente de complementação. Bom, mas isso a gente já sabe. Veja aqui, ó. Tá, aqui foi um exemplo, tá? Para vocês perceberem a relação entre a álgebra de Boole, né, e a álgebra de Boole, os circuitos lógicos e a lógica proposicional. Aqui a gente vai começar a falar sobre os circuitos, as portas lógicas, tá? Obviamente que a gente não vai fazer esse desenho aqui toda vez que a gente quiser representar um circuito, porque isso aqui talvez seja um pouquinho complicado, então adota-se uma simbologia. Não vou entrar no mérito da simbologia também, mas basicamente vocês podem dar uma olhada aí na internet, vocês vão ver que por mais que as pessoas tentem desenhar, às vezes não fique muito bonitinho, as coisas são parecidas, ó. Tá aqui a negação, né, que é o inversor que a gente tem, tá aqui o ou e tá aqui o é. Aqui eu tenho um exemplo, não tá muito bonitinho, ó, tem outras letras usando, aqui estão os nomes em inglês, tá? Ele tá falando aqui do exclusivo, inclusive. Outras portas que a gente vai ver mais pra frente, mas aqui, ó, o inversor, né, que é o not, o ou, que é mais ou menos similar ao que eu desenhei aqui, e o e, né? Bom, mas enfim, eu acho que é absolutamente compreensível do jeito que está escrito, do jeito que está representado aí.
certo? Isso aqui obviamente é uma simbologia, a gente já vai chegar por que tem a simbologia, por que eu tenho a expressão, vamos definir, né? Temos a expressão lógica, temos a tabela verdade, que na verdade é uma função booleana, e temos o circuito, que é o desenho aí. A gente pode trabalhar com qualquer um dos três. Na verdade, o intuito, o grande mérito, a grande sacada é você passar de qualquer um para o outro e trabalhar da forma que for mais conveniente. Vamos aqui fazer então a tabela verdade para a porta lógica ou a porta lógica ou, que é esse aqui, ó, vou tentar, vai ser meio aqui assim que uma asa delta, né? Tá? Não confundam, isso não é um triângulo, aqui não ficou muito bem assim, tá? Esse aqui é arredondado, mas é um negócio mais sério, tá? Esse aqui é o E aqui vai ser o nosso inversor, que é como se atuasse como se fosse, como se atuasse não, é a nossa negação, tá? Quando tiver negação, geralmente vai ter essa bolinha desenhada aí, mas depois a gente vai ver outras portas lógicas mais pra frente. Bom, mas enfim, como vocês podem ver, como eu tinha dito, agora a gente está trabalhando aqui, ó, com a operação booleana, tá? Então, basicamente, mesmo quem não entende nada dos operadores lógicos vistos no início da disciplina, agora consegue acompanhar através da álgebra de Boole, tá? Mas é a mesma coisa, a gente está associando a adição à disjunção, a gente está associando a multiplicação da álgebra de Boole à conjunção e a gente está associando este operador aqui, onário, à negação, tá? Então aqui, se você conhece as operações antigamente, vai ficar muito fácil para você, né? A ideia aqui é o seguinte, se os dois estão abertos, na soma, se os dois estão fechados, continua fechado, por assim dizer, tem corrente elétrica. Então 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 0 mais 0, 0. Aqui, ó, é como se, eu acredito que chamam como se os interruptores estivessem em fase. Eu não sou especialista, como eu já falei para vocês. Talvez não saiba desenhar, mas acho que a ideia aqui seria mais ou menos essa, né? Em vez de ficarem em paralelo, como eles estavam aqui, seria em fase para fazer esse conectivo do I. E aqui é a mesma coisa, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Por último, esse aqui já está feito, que é o que a gente chama de inversor. Esse aqui é a porta lógica E, né? E aí você tem os nomes em inglês. OR, AND e esse aqui acho que eles chamam só de NOT. Não sei, não é da minha alçada. Bom, a porta lógica OR se comporta como uma operação booleana mais. A porta lógica E representa a operação booleana multiplicação e o inversor a negação, como eu já disse. Vamos ver alguns exemplos, mas antes vamos ver a definição da expressão booleana. Bem, como a gente acabou de ver, podemos considerar o circuito de maneira mais abstrata como um dispositivo eletrônico que implementa a operação booleana, certo? E aí a gente tem a definição de expressão booleana. Uma expressão booleana em N variáveis. Esse N é importante, com quantas variáveis você está trabalhando, tá? A gente pode ver isso mais à frente, na hora que for ver a questão da unicidade pelas tabelas lógicas, que a gente também já viu. Mas enfim, uma expressão booleana em N variáveis, x1, x2, x3, xn, é qualquer cadeia finita de símbolos formados aplicando-se às seguintes regras. Então, o que você tem? Que cada uma dessas variáveis, por si só, já é uma expressão booleana. E aí, quando você tem se P, né, representando, é como se representasse uma fórmula aqui. Ó. Lá a gente estava representando antigamente o A por uma proposição e aqui a gente tinha o alfa para representar uma fórmula qualquer. Tá? Aqui é a mesma ideia, nada novo. Então, se P e Q forem expressões booleanas, quando você faz as operações, você também tem expressões booleanas. Então, se isso é uma expressão, quando eu fizer as operações booleanas entre eles, eu vou continuar tendo uma expressão booleana. O que mais uma vez a gente vai ter aqui
é que, por convenção, se não houver prejuízo de entendimento, possibilidade de confusão, a gente vai eliminar os parênteses. Tá? Aqui estava assim, né? E aí a gente elimina os parênteses. Outra convenção que a gente vai fazer é que a multiplicação vai ter precedência sobre a soma. Ou seja, se não tiver parênteses indicando o que você vai fazer, e você tiver, por exemplo, x1 você vai fazer primeiro esta parte aqui, porque a multiplicação tem precedência. Esta é uma convenção que nós estamos adotando aqui e costuma funcionar, né? Não foge muito à regra, que é assim que nós temos na aritmética convencional, pelo menos isso. E aqui também, assim como a gente tinha lá em lógica proposicional clássica, a negação, este operador unário aqui, ele vai ter precedência sobre esses dois aqui. Então, se tiver, por exemplo, vou colocar aqui assim. Você vai fazer primeiro a negação do x1 aqui, que é o que ele está indicando para você, tá? E aí depois você vai aplicar o x3. Você não vai fazer x3 vezes x1 e aí no resultado você vai aplicar a negação. A negação aqui ela é o operador unário, ela está sendo aplicada no x1 e ela vai ser primeiro do que esta multiplicação aqui. São basicamente algumas regrinhas. Eu já dei alguns exemplos aí, mas como vocês já devem ter percebido, ó, e é o que está escrito aqui, x3 sozinho, por exemplo, é uma expressão booleana. Se você tiver x1 mais x2, a negação disso, e aqui você tiver x3, você também tem uma expressão booleana. Outra coisa que nós podemos fazer, né, para simplificar a notação, é simplesmente fazer uma... como é que eu posso... Bom, enfim, sei lá, justa posição, não sei se é o termo correto. Em vez de escrever esse pontinho aqui, ó, eu vou simplesmente escrever colado. Vocês já estão acostumados com isso desde o ensino médio, né? Então, tá representando, quando eu não fiz nada aqui, ó, tá representando x3. Por exemplo, aqui, ó, x1, em vez de escrever x1, x2, eu posso simplesmente escrever x1, logo em seguida o x2 para representar esta operação aqui, tá? Então, se não tiver o símbolo da operação entre eles, a gente vai convencionar a partir de agora que está simplesmente representando esta operação de multiplicação aqui. Similar ao que vocês tinham para multiplicação no ensino médio na aritmética dos números reais. Mais um exemplo aqui, ó. Pronto. Tá? Tranquilo? Vimos alguns exemplos de circuitos lógicos. Percebemos a relação com a álgebra de Boole. Fizemos aí a associação da álgebra de Boole, a expressão booleana para um circuito e a tabela verdade. Aqui a gente só definiu expressão booleana. Fizemos algumas convenções aqui, ó. Então, uma variável sozinha é uma expressão booleana. Se eu tiver operações entre expressões booleanas, tá? Se eu tiver operações entre variáveis, isso continua sendo uma expressão booleana. Se de repente eu tenho uma expressão booleana inteira e fizer uma operação com outra expressão booleana, eu continuo tendo uma expressão booleana. A gente viu que podemos eliminar os parênteses se não houver risco de confusão e adotamos aqui algumas regrinhas de convenção para facilitar a escrita, para poder eliminar uma quantidade excessiva de parênteses. Eliminar os parênteses, tá? A gente adotou essas convenções aí para facilitar um pouquinho a escrita. Basicamente é isso, creio eu que pelo menos por enquanto está bem tranquilo. Então vamos passar para funções booleanas no próximo vídeo.